Olá, esse é o Pode Ver, podcast da Câmara Municipal de Cascavel, realizado em parceria com a Fundetec e gravado no estúdio da Estação da Inovação Hub One. O nosso convidado de hoje é o vereador Hudson Moreski, e ele trouxe também uma convidada, que é a Mônica. O Hudson apresentou recentemente um requerimento pedindo a criação da Delegacia de Crimes de Trânsito em Cascavel. Então o assunto da gente hoje vai ser sobre violência no trânsito, a situação que está, quais são as soluções possíveis e o Hudson vai se apresentar aqui para a gente e também apresentar a convidada dele, dizer qual a importância dela estar aqui hoje. Hudson, seja bem-vinda, Mônica. Obrigado pela oportunidade, pelo convite de estar aqui no podcast, para que nós possamos estar aqui debatendo e falando de um tema tão importante, que é com relação à prevenção dos acidentes de trânsito. E eu uso prevenção porque, de fato, a gente tem que ter o foco na prevenção e evitar que tragédias aconteçam. Que, inclusive, estou aqui com a Mônica, uma pessoa que eu conheci tratando sobre esse tema. Infelizmente, há aproximadamente 12 meses, ela perdeu um filho decorrente de um sinistro de trânsito. Então, por isso, hoje ela é a minha convidada para que a gente possa estar aqui debatendo com empatia sobre esse assunto. E para ter empatia, nada melhor que trazer alguém que, infelizmente, perdeu um ente para esses crimes de trânsito que, infelizmente, acontecem em nossa cidade. Mônica, nossos sentimentos pelo que você passou, e você agora traçou um rumo para a sua vida, que é lutar pela segurança no trânsito, não é? Sim. Eu sempre digo, esperar um filho que nunca chega dói muito. E como dói. Então hoje, a minha luta é para preservar aqui vocês, até mesmo tu. Posso esperar seus filhos chegarem em casa e eles chegarem em segurança. E que vocês possam retornar para os seus filhos em segurança. Como era o nome do seu filho? Que idade ele tinha? Fernando Lorenzo, 9 anos. 9 anos, puxa. Sabe aquela frase que todo mundo fala? Acredito na justiça divina porque a do homem é falha? Então, eu cansei de escutar. Eu procurei saber o porquê que a do homem é falha. Eu descobri que a base da justiça é um inquérito bem feito. E com base nisso, eu descobri que nossos inquéritos hoje são frágeis. Como que eu vou culpar ou cobrar o juízo promotor do caso meu filho ou de tantos outros não ser rígido se as provas muitas vezes não chegam até eles? Então a base é a delegacia de trânsito, para que seja coletar todas as informações corretas e que chegue e que haja justiça. Havendo justiça, os motoristas vão ver que serão punidos, que o ato deles vai ter punição. Tá certo. Hudson, eu queria que você explicasse então para os nossos ouvintes qual a importância da delegacia de trânsito que você está pedindo através de um requerimento para que o governo do estado estude a instalação dessa delegacia em Cascavel. Eu queria que você explicasse a importância disso e em que pé que está isso, qual o andamento que está. Então, diante dos altos índices de incidentes de trânsito que nós temos em nossa cidade, que inclusive trago dados aqui de janeiro a agosto, foram mais de 3.800 sinistros de trânsito, foram mais de 1.000 pessoas feridas decorrentes de acidentes de trânsito. Mais de 40 pessoas vieram a óbito esse ano diante desses sinistros. Então, por tudo isso, o meu gabinete, no início desse ano, no primeiro semestre, nós fizemos uma audiência pública para debater esse tema junto à comunidade. Trouxemos várias autoridades da área de trânsito, da área de segurança, da área de saúde, para que pudéssemos debater a implantação de uma delegacia de trânsito especializada em Cascavel. Com qual intuito? Através dessa audiência, ganhar força para, com sensibilidade, dialogar com o governo do estado do Paraná, para que permita que em Cascavel tenha uma delegacia especializada em trânsito, assim como tem em Curitiba. Nós trouxemos aqui, inclusive, o Edgar, que é o delegado dessa delegacia de Curitiba, para ele trazer as experiências em que lá foram implantadas, para que, quem sabe, muito em breve nós possamos ter também em Cascavel essa delegacia de trânsito. Como a Mônica disse, nós temos um desafio que, quando acontece uma tragédia, temos uma pessoa que vem a óbito diante de um acidente de trânsito, se nós não tivermos todo um procedimento conjuntadas de provas adequadas, esse processo fica frágil posteriormente. Estando um processo frágil, a pessoa envolvida que possa ser indicado como culpado, muitas vezes não é culpabilizado em um possível julgamento. E aí que vem um sentimento de impunidade por parte das famílias das vítimas e que acaba também sendo um incentivo para que a população continue bebendo e dirigindo, continue em alta velocidade no trânsito, sendo muito impune.
Então, por isso que nós entendemos que uma delegacia de trânsito poderia trazer esse sentimento de orientação, primeiramente, unir esforços junto a Transitar, que hoje é a instituição de trânsito responsável também por essa área, poderia envolver a Polícia Militar, fazendo ações mais contínuas de operações, realizando ações nos bairros, nas escolas, orientando, para que pudéssemos evitar o acidente, evitar o sinistro, e que se ocorresse o pior, que é o óbito, que também essa delegacia teria um papel fundamental de ter uma juntada de provas mais eficiente e evitar que lá na frente, após a conclusão de um processo, a pessoa que causou uma morte, daqui a pouco fique livre, sem nenhuma punição. Porque o pior sentimento que tem para uma família é a impunidade. Sim. E além da impunidade que a família sente, também tem esse sentimento para a comunidade. Ah, aquela pessoa lá bebeu, matou alguém, no outro dia ela está solta, não dá nada. Vamos continuar fazendo isso, bebendo, dirigindo, e nós não podemos esquecer, os veículos, motos, são uma arma na mão de quem não sabe utilizar de forma adequada. Então, por isso, esse tema eu trouxe como prioridade em meu mandato, para que a gente possa estar salvando vidas e evitando as dores, como hoje nós temos aqui de uma mãe, que é a Mônica, e que muitas outras mães também sofrem por isso. Então, por isso, trouxe esse tema aqui para a gente debater. E outra coisa também que a gente conversou até um pouquinho antes de começar aqui, a questão também, além de tudo, a sobrecarga nos hospitais, né? Porque é muito atendimento, além do atendimento normal, a gente sabe que a área de trauma no hospital, né, é a área que fica mais ocupada em determinadas épocas, determinados momentos, né? E sempre está tendo muitos acidentes em Cascavel. A coisa de 2 semanas atrás, a gente teve 3, 4 acidentes num dia só, com óbitos. Então isso é bem sério, né? Eu queria que você falasse um pouco também dessa sobrecarga, antes da gente retomar a questão do processo. Todo acidente, ele traz, além do prejuízo financeiro, né, de um veículo danificado, uma moto danificada, que é o menor de tudo isso, né, traz consequências muito drásticas, seja de uma pessoa ferida, em que, como eu disse, de janeiro a agosto foram aproximadamente 1.000 pessoas que ficaram feridas por acidentes de trânsito, tem as questões dos óbitos. Mas falando especificamente dos feridos, eles têm trazido hoje uma sobrecarga muito grande para os hospitais, porque geralmente eles causam e acionam a média e alta complexidade dos hospitais. Por quê? Fraturas, várias situações que precisam de uma intervenção cirúrgica, por exemplo. E aí muitas vezes tem pessoas que estão há anos esperando uma cirurgia, acabam sendo prejudicadas na questão da agilidade, porque esses casos eles chegam como uma urgência e o hospital deve dar ali a prioridade e às vezes passar na frente por uma questão de fratura, morte, né? Porque tem o risco para aquela pessoa. Então, tudo isso traz uma sobrecarga hoje muito grande também para o SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde, que inclusive na audiência pública, como eu disse, tínhamos lá vários representantes dos órgãos de saúde, entendendo de quão importante é eles participarem também dessa sensibilização, porque são várias partes que estão sendo prejudicadas hoje em relação ao trânsito, né? E principalmente a saúde pública prejudicando muitas pessoas. E voltando à questão do processo, que é o que você estava tocando agora há pouco, que a gente entende, né, que às vezes a população fica revoltada, mas a pessoa não entende que foi justamente porque o caso foi mal documentado é que é muito fácil para um advogado de defesa conseguir livrar o seu cliente da punição maior. E eu queria saber de você, Mônica, no seu caso, como aconteceu para você? Como é que foi esse processo? Você está tendo dificuldades por conta disso, para conseguir fazer justiça no caso do seu filho? Literalmente, me vi cega numa caixa escura. Você já tá ceguinha, né? Eu aprendi sozinha. Que eu podia falar com o delegado, porque o que a gente sabe, não fale com o delegado, não fale com o promotor. Não procure ajuda, senão seu caso vai ser arquivado. Eu fui até o delegado, procurei saber sobre o caso do meu filho. E eu descobri que nem a perícia científica foi feita no local. Nossa. O meu filho foi arrastado por 18 metros. 18 metros corria atrás do carro para tirar. Sem perícia? Sem perícia. Não teve perícia. O carro não foi nem guinchado até a delegacia. Foi entregue a um familiar da Márcia, a condutora, para levar até a delegacia. Como isso? As viaturas que foram colocadas, testemunhas no inquérito, a terceira viatura. As primeiras viaturas não foram ouvidas, não foram colocadas.
Por quê? Aí vocês perdem todas as provas possíveis, né? Hoje, a gente escuta, em menos de 24 horas, o caso será conduzido como culposo. Por quê? Se nem a testemunha for ouvida, nem os vídeos foram vistos, as provas não foram coletadas. Como se já decreta isso? Não tem que ter uma pesquisa, um trabalho, um estudo? É para isso que a gente está hoje aqui falando da importância da delegacia. Porque uma delegacia tem profissionais, tem policiais mais preparados que podem cuidar dessa parte, né? Eu não digo que eles não tenham competência, eles não foram preparados. Sim. Eles precisam de um preparo. A delegacia do Dr. Edgar está hoje lá, vocês podem ver. A excelência que é o trabalho dele. Cascavel, não existe acidente. Eu digo isso várias vezes. É sinistro. O nosso Código Brasileiro de Trânsito ele já traz o que é um sinistro e o que é um acidente. Sinistro é algo que a gente assume um risco. É nossa culpa. A gente que vai tomar aquela atitude. E acidente é algo da natureza que você não tem o controle. Sim. Ou seja, Cascavel não existe acidente. É sinistro. E se é sinistro, é dolo. A pessoa deve responder pelo o ato dela. O meu filho se foi. Hoje, todo mundo fala, 5 segundos não dá nada, né? Eu perdi o amor da minha vida em 3. Nossa. Sabe o que as pessoas falam? Ah, vou tirar o cinto. É rapidinho, toma uma quadra de casa. Pois é, perdi meu filho em uma quadra de casa. Ou quando a pessoa está usando o celular, é rapidinho. Só vou olhar aqui a mensagem. Exato, 3 segundos não se foi. É o que precisa, né? Vou colocar uma bebidinha na boca. É rapidinho, é logo ali, estou chegando. Poxa vida. É o tempo suficiente. Tudo que eu queria era esses 5 segundos de volta. Que para muitos que 5 segundos não vale nada, para mim vale muito. Sim. E falando de celular que você falou agora há pouco, da falta de atenção, queria tocar numa outra coisa. A gente está falando aqui sobre delegacia, que é a necessidade de uma delegacia, que é para cuidar do caso depois que ele já aconteceu. Mas existe uma outra parte disso tudo, que são as campanhas, né? A gente teve recentemente agora a Semana Nacional de Trânsito, né? E essas campanhas todas que são feitas no país, na cidade e tudo mais. E eu queria ouvir vocês dois sobre justamente isso, que é a parte da prevenção. A pergunta que eu tenho, como motorista, como cidadão também, é: será que essas campanhas realmente funcionam? Porque será que tem resultados que dá para a gente quantificar? Olha, como a gente faz, quando a gente faz campanha, diminui os casos e tal. Porque eu digo para você, a impressão que tem a gente, eu acho que a maioria das pessoas deve ter essa impressão, é que quem presta atenção na campanha e se sensibiliza com isso são pessoas que normalmente já são mais cuidadosas no trânsito. Agora, essa pessoa que faz esses absurdos no trânsito o tempo todo, a campanha para ele não vai mudar nada. Eu estava vindo aqui para cá, para a gente vir aqui para fazer essa gravação, no cruzamento da Recife com a rua Rui Barbosa, eu vi exatamente isso que você falou, Mônica. Um motorista atravessando ali, cruzando a Rui Barbosa, na Recife, em horário de retorno de almoço, cheio de carro, ele com as 2 mãos em cima do volante assim, uma segurando o celular e a outra navegando, com a mão repousada na direção. Ele não olhava nem para frente, nem para os lados, nem para trás, não estava vendo nada. Então eu me pergunto, será que para essa pessoa uma campanha consegue atingir? Ou é só a justiça? Ou é só quando a coisa pega para o lado dele? Né? Então eu queria ouvir vocês um pouco sobre essa questão de campanha, se elas são efetivas. Eu aqui, por exemplo, nós temos aí o Setembro Amarelo, que é justamente para conscientizar as pessoas com relação aos acidentes de trânsito. É importante esses marcos legais para trazer a atenção das pessoas. O que eu acho que pode ser mais eficiente é que essas campanhas tenham pessoas de verdade falando sobre o tema. Pessoas como a Mônica, que está aqui, que está sofrendo uma dor e que nunca vai conseguir superar essa dor de perder um filho. É ela que tem que ser a nossa porta-voz para trazer isso à comunidade. Porque às vezes você colocar uma pessoa técnica para falar sobre um tema acaba ficando sutil demais para algo que é muito grave, né? Fica muito frio. Então por isso que eu acho que tem que ter uma empatia, uma sensibilidade maior essas campanhas. E aí somadas aos julgamentos mais eficazes, em que uma pessoa que cometeu esse crime seja culpada, tem que cumprir essa pena. E aí sim as pessoas vão começar a tomar atenção de quão grave é. Eu acho que é uma somatória de esforços. E ainda sobre os profissionais da segurança, não é uma crítica aos policiais civis com relação às investigações. Hoje eles fazem muito além do que eles podem em nosso município. O desafio
é que eles têm muitas áreas para atender. Sim. E muitas vezes não tem condições técnicas de dar ali todo o subsídio necessário a um procedimento como foi o da Mônica. Então aqui a gente sempre deixa claro, não é nenhuma crítica a esses profissionais. O que a gente quer é profissionalizar ainda mais o que eles já fazem, potencializar, trazer mais policiais para que a gente possa ter um processo mais eficiente. Comparando com a medicina, é como se os nossos policiais eles fossem como se fossem clínicos gerais, né? Eles não são especialistas, né? E a gente precisa de especialistas, né? Que entenda, saiba do que está lidando, né? E Mônica, e você? O que você acha das campanhas? Você acha que tem uma efetividade? Agora, diante de tudo que você já passou, e o que você vê no trânsito, você acha que isso muda alguma coisa? Eu acho que nem o Hudson sabe disso. Mas o Nando, o nominho dele é conhecido no Mato Grosso. Alto Paraná, Cuiabá e Mato Grosso todo. Detran do Mato Grosso usa o Nando nas campanhas de conscientização. Sim. Eu fui para lá também. E aqui em Cascavel, a semana que o Nandinho se foi, que é o dia 14 de junho, também essa semana é de prevenção. Sim. Que carrega o nominho do Nando, Fernando Lourenço Souza Guellen. E em uma dessas vezes que eu fui falar sobre isso, fui falar para um grupo de pessoas que estavam fazendo aquela reciclagem. Sim. De usar o celular, furar o sinal, todos eles, né? E eles estavam todos assim, sabe aquela cara de perca de tempo? Sim. Ficar escutando esses policiais, esses bombeiros. A hora que eu levantei, mostrei a foto do meu filho para eles. Mostrei o Nando pequeno, ele já grandinho, ele na escola. Mostrei o dia do acidente. Sim. Ele minutos antes. E depois, o que aconteceu com a minha vida. Eu perguntei para eles. Quando um acadêmico inicia a faculdade, ele está se dedicando, ele faz prova várias vezes, né? Até ele conseguir uma nota boa. E conseguiu o bendito certificado dele. Ser um médico, um advogado. E eles, que estão lá frequentemente, furando o sinal, usando o celular, furando preferencial. Eles estão treinando para ser futuros assassinos no trânsito? Eles estão preparados para carregar essa culpa? Tirar a vida de um inocente? De um filho, de uma mãe, de um pai? Eles estão preparados? A hora que eu terminei de falar isso, eu vi pessoas de várias idades chorando. Falando que eles iam prestar mais atenção. Porque dentro dos carros, na calçada, na rua, é vidas. Sim. É o amor da vida de alguém que está ali. Precisa ser respeitado. E o pare, a placa de pare, não é só um pare ali. É deixa o próximo viver. É isso que ele representa. Que poucas pessoas levam isso na... Pare e pensa nisso. Sim. E eu sempre pergunto, vocês querem se formar? Parabéns, vocês estão no caminho. Mas vocês vão aguentar depois essa consequência. E uma coisa aí, para a gente já encaminhando para o final aqui, eu queria discutir uma coisa aqui, que sempre me impressionou bastante. Eu não sou nascido em Cascavel, já morei em São Paulo, em Campinas, em outras cidades do interior de São Paulo, em Minas Gerais. Eu nunca tinha visto uma cidade com uma estrutura viária tão boa como Cascavel. Uma cidade com uma malha urbana muito boa, boas avenidas, boas ruas largas, calçadas largas, várias faixas, muito bem sinalizada. Mas eu me assusto com a quantidade de acidentes que acontece aqui. Então eu queria, Hudson, pela experiência, pelo entendimento que você já tem, por que isso acontece? O que é tão bom, né? Que é ter uma cidade planejada, organizada, com vias bem estruturadas, que é muito positivo, acaba para o trânsito trazendo alguns riscos a mais. Porque aí as pessoas, os condutores, entendem que tendo aquela via larga, bem organizada, com retas, ela possa acelerar mais e ultrapassar os limites das legislações de trânsito. E aí por essas imprudências que vêm os acidentes. E aí que vem, infelizmente, acidentes e acidentes graves, porque daí com excesso de velocidade, o que teria uma consequência a 40 por hora terá outra consequência a 60 ou 80, que muitas vezes as pessoas ultrapassam esse limite. Então esse é um fator também determinante para que nós tenhamos em Cascavel tantas pessoas feridas ou vindo a óbito pelas condições das vias que são muito boas e planejadas e organizadas em Cascavel. Sim. E, quer dizer, junto com uma boa estrutura urbana, a gente precisa também de educação, conscientização e punição. As pessoas precisam saber que não pode existir mais impunidade, não é? E as pessoas, elas têm que prestar mais atenção na vida fora das telas. Que nem eu havia comentado anteriormente com o senhor. Hoje, se vocês se pegarem a grande maioria dos influencers, é difícil você ver qual um deles que não tenha gravado um story enquanto está dirigindo. Exatamente.
As pessoas hoje estão mais focadas na vida delas, no perfil, do que ali. Elas, presencialmente, elas não cuidam, elas não têm atenção. Não têm amor à própria vida. Às vezes elas deixam o estresse ou o pensamento voando enquanto elas estão conduzindo o veículo. Elas precisam entender que a hora que elas colocam a mão no volante, elas estão pegando uma arma. Uhum. E elas precisam entender que elas serão punidas. Porque hoje, atualmente no Brasil, você é preso se você matar uma pessoa com um revólver ou com uma faca. Mas o carro, não. Sim, A pessoa está sendo impune. sim. É uma arma. E as pessoas se conscientizar. Já que Cascavel tem tantos influencers, que sejam exemplos, né? Uhum. Peçam para pararem de utilizarem o celular enquanto conduzem o veículo. E eles mesmos também sejam os exemplos. Isso, não só ser um exemplo, mas também aproveitar o espaço que eles têm para falar com as pessoas. Olha, gente, toma cuidado com o trânsito. Já que eles têm espaço e muita gente ouve eles, né? Seria bem importante fazer isso, né? É isso. Bom, gente, quero agradecer a presença de vocês dois aqui. Foi muito importante, é um assunto muito importante. Tenho certeza que as pessoas se tocaram bastante pela importância do assunto, por poder ouvir a Mônica falando, né? E eu tenho certeza que muita gente em casa já vivenciou casos próximos, né? De pessoas que são vítimas de violência no trânsito, de acidentes, seja por atropelamento ou na direção mesmo. A gente conhece muitos casos, acho que todo mundo conhece casos, né? E é isso, agradecendo a vocês por estarem aqui hoje. E esse foi o Pode Ver, o podcast da Câmara Municipal de Cascavel, realizado em parceria com a Fundetec e gravado aqui nos estúdios da Estação da Inovação Hub One.